Vamos para Campinas para uma entrevista com o economista e doutor em economia, Otílio Rodrigues. Uma alegria estar aqui novamente. Você produziu aí um artigo científico bastante elogiado pelos integrantes da academia, por outros cientistas, e você aborda exatamente a longevidade que está existindo no planeta. Tem mesmo a possibilidade de que uma pessoa passe a viver 150 anos? Muito bem, Erivan. O que me motivou a escrever esse artigo é que nos meus trabalhos de consultoria nas empresas, eu via sempre que uma dificuldade, uma resistência das pessoas em fazer aquilo que tem que ser feito. Todos nós, seres humanos, nós sabemos o que tem que ser feito. A gente sabe o que é melhor. Nós temos uma consciência, uma vozinha interior que diz para nós o que é certo, o que tem que ser feito, qual é a melhor alternativa. O apóstolo Paulo, em carta a Romanos, ele dizia o seguinte: eu faço o mal que eu não desejo e não faço o bem que eu desejo. O cara teve um insight magnífico. Quer dizer, esse é um drama, é um problema que todos nós vivenciamos. Ou seja, a gente faz o que não pode, os vícios, e a gente deixa de fazer as virtudes. Então, no meu trabalho de consultor empresarial, nas empresas, no mundo corporativo, eu percebia sempre esse problema, porque hoje nós vivemos a sociedade do conhecimento, o conhecimento está disponível, acessível, praticamente de graça. Entretanto, as pessoas não fazem aquilo que tem que ser feito. Aquilo me incomodava, né? Por que as pessoas não fazem? Aí eu fui pesquisar, né? E como eu fiz o meu doutorado na área de economia comportamental e da neurociência, né? Nessa interface entre neurociência e economia comportamental, eu descobri, né, que as pessoas realmente não fazem o que tem que ser feito por várias razões, mas uma delas é que nós temos 3 cérebros, né, de verdade, e o cérebro triuno, nós temos um cérebro instintivo, que é o cérebro primitivo, que responde pelo gerenciamento da nossa sobrevivência, do sistema, dos nossos instintos, do sistema circulatório, sistema respiratório, as funções vitais, que todos os seres vivos têm esse cérebro chamado de reptiliano, porque todos os animais, todos os seres vivos têm. Nós temos um segundo cérebro, que é o cérebro, o sistema límbico, que somente os mamíferos possuem, né? Na evolução, isso foi acontecendo por acumulações sucessivas, lentamente. E nós temos o córtex cerebral, que é a parte racional, que somente os seres humanos têm. E o que me incomodava é que, por que a gente não faz aquilo que a gente sabe que tem que fazer? E aí eu descobri, através da neurociência, fazendo leituras, pesquisas, investigações, que há um conflito entre o racional e o emocional. O problema é que, para se mudar uma conduta, um comportamento, isso requer tempo, leva tempo. E o cognitivo, o sistema racional, ele é rápido, né? Você entende, você compreende, mas a mudança comportamental, a mudança de conduta, a mudança, ela é lenta. E aí, então, isso me levou a pesquisar, a fazer uma investigação sobre essas razões, por que as pessoas não fazem aquilo que tem que ser feito. E aí eu, lendo a bibliografia, eu tive acesso a diversos estudos, eu li mais de 60 trabalhos científicos dos maiores especialistas no mundo em longevidade, e aí eu descobri que as pessoas estão doentes. Tem um relatório da Organização Mundial de Saúde de 2023 que mostra que 86% dos brasileiros têm algum problema de saúde mental. São diversos problemas, né? O Brasil é o 5º maior país em número de depressivos do mundo. O Brasil tem a 4ª pior qualidade de saúde mental do mundo. E é isso que faz com que as pessoas, por conta desses problemas, isso impacta na sua qualidade de vida, impacta na sua longevidade, na produtividade. E isso explicou para mim
por que as pessoas não fazem aquilo que tem que ser feito. E nesse trabalho de investigação, então, aí eu resolvi produzir um artigo científico que foi publicado numa revista científica. Para ser publicado, você tem que submeter esse artigo a um comitê, né, de investigação, e esse comitê avalia. Nesse artigo, eu coloco, né, essa situação atual, que as pessoas estão doentes e que nós estamos vivendo a melhor época da história, onde a ciência proporcionou um conhecimento que nos permite ter uma alta qualidade de vida, usufruindo os benefícios que a tecnologia oferece em termos de recursos tecnológicos, né? Meios de comunicação, eletrônicos, eletrodomésticos. Entretanto, as pessoas estão doentes. É possível, sim, se viver com mais saúde, com mais vitalidade, porque o senso comum, ele associa envelhecimento à doença. Quando a gente fala uma pessoa idosa, qual é a primeira ideia que vem na cabeça? É uma pessoa doente. As doenças com problemas de mobilidade, né? E aí todas as doenças associadas, doenças degenerativas, doenças do sistema metabólico, diabetes, os 4 cavaleiros do apocalipse, como diz o Dr. Peter Attia, que é o câncer, as doenças cardíacas, diabetes, né, e as doenças degenerativas como Parkinson e Alzheimer. Conclusão. Ao mesmo tempo, olha o paradoxo que nós chegamos. Ao mesmo tempo que nós estamos vivendo uma era do conhecimento, onde é possível usufruir e colocar em prática o conhecimento científico para se viver mais, grandes especialistas, como o maior especialista no mundo em gerontologia, em inglês é egeísmo, mas é envelhecimento, que é o Dr. David Sinclair, da Universidade de Harvard, ele diz que sim, é possível se viver 150 anos, e nós temos exemplos de algumas regiões do planeta que foram pesquisadas, como, por exemplo, Okinawa, no Japão, Icária, na Grécia, Ogliaostria, na Sardenha, lá na Itália, Denicoia, na Costa Rica, Lolinda, na Califórnia. São regiões que têm centenários, pessoas com 100 anos, 110 anos, vivendo com qualidade de vida, sem estar doentes, né, ativamente, com energia, com vitalidade. Entretanto, a maioria das pessoas no mundo não estão aproveitando isso, porque o nosso estilo de vida, segundo uma das maiores especialistas no mundo também, a doutora Rosiane Kay, que é uma irlandesa, ela diz o seguinte, que apenas 20 a 30% da nossa saúde, da nossa longevidade, depende da genética, do código genético. 70 a 80% da nossa longevidade, da nossa vitalidade, da nossa saúde, depende da epigenética. Epigenética significa estilo de vida. O estilo de vida moderno está matando as pessoas, que as pessoas estão sobrecarregadas, estão estressadas, né? Não tem mais paz interior, serenidade. Foi isso que eu pesquisei no meu artigo. Inclusive, depois nós podemos disponibilizar da TV Centro-Sul o link para que as pessoas tenham acesso, é gratuito, a esse conteúdo, a esse conhecimento. Hoje ainda não temos, mas sim, segundo os maiores especialistas no mundo, como o Dr. David Sinclair, como o Dr. Audrey Debray, da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e o Dr. João Pedro Magalhães, da Universidade de Birmingham, que é um português, mas que trabalha na Universidade de Birmingham, que é um dos maiores estudiosos nesse tema, é possível sim se viver 150 anos e segundo esses especialistas, ainda nesse século, nós veremos o primeiro humano a atingir a marca de 150 anos, porque o recorde atual é de uma francesa chamada Jeanne Clément, que morreu com 125 anos. Foi o teto documentado, comprovado. Mas é isso, são questões instigantes, Erivan, para a gente pensar. Você falou aí sobre método científico. O que é o método científico? Qual é a diferença dele para outras formas do conhecimento humano? Essa é uma boa questão. Se a gente olhar assim, vamos dizer, a grosso modo, Ivan, existem 4 maneiras de se conhecer o mundo, né? A primeira é o chamado conhecimento empírico, que é a experiência pessoal. É como cada um de nós entende o mundo, compreende o mundo, interpreta o mundo. Isso é chamado de experiência empírica ou experiência pessoal. O segundo modo é o conhecimento religioso. Todas as religiões que existem no mundo, elas têm uma maneira de explicar
o universo, a vida, as pessoas, a finalidade de tudo. Então, o conhecimento religioso, ele se caracteriza porque ele é dogmático, é uma questão de fé. Você acredita ou não acredita. Essa é uma maneira de você ver o mundo. Existe o conhecimento filosófico, que é uma terceira forma de você olhar o mundo, enxergar o mundo e entender o mundo, que são especulações, né, sobre o que é o conhecimento, o que é a vida, o que é a verdade, o que é a boa vida, que é uma tradição que tem mais de 2.500 anos, que começou lá na Grécia, que tem um método, tem um sistema de explicação, tem toda uma metodologia para explicar a vida, o mundo, o universo. E aí tem os grandes temas como a epistemologia, né? O que é o conhecimento? É possível conhecer? O que é a verdade? O que é a boa vida? São as explicações filosóficas. Aí trata da ética, da política, da estética, da epistemologia. Existe a quarta forma de conhecer, que é o conhecimento científico. O que distingue o conhecimento científico? O conhecimento científico, ele tem um método, ele tem um rigor. No conhecimento científico, tudo que você afirmar tem que ser comprovado, tem que ser demonstrado. O conhecimento científico, ele se baseia nas evidências, nos indícios, em fatos e dados. Existe um método chamado método científico, que é: você observa um fenômeno, você coleta dados, você problematiza, você levanta uma hipótese e você faz um experimento, e aí você refuta, corrobora, confirma ou nega aquele. E é assim que a humanidade deu um grande salto em termos de conhecimento através do método científico, né? Que começou principalmente a partir do final da Idade Média, né? E que deu um grande salto na Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E aí eu cito aqui um grande pensador da ciência, que foi o Karl Popper, que é o método dedutivo, hipotético dedutivo. Você só é considerado científico aquilo que você pode elaborar um experimento e demonstrar a falseabilidade. Você refuta ou você nega. Se a gente não consegue elaborar um experimento onde você pode, através dos indícios, fatos e dados, evidência, comprovar ou negar, não é científico. A ciência, ela não é absoluta, a ciência não tem a verdade sobre tudo, apesar das ideias iluministas lá do século XVII, XVIII, que eles acreditavam, alguns grandes filósofos, que a ciência iria explicar tudo, porque ali foi uma reação ao absolutismo político e religioso. A igreja naquela época tinha uma posição muito autoritária, hegemônica, né? E determinava como que era e o que não era. Então houve essa reação do iluminismo à posição absolutista da igreja e do poder político. Porém, o século XX demonstrou que a ciência não pode explicar tudo, que a ciência são verdades provisórias, que a ciência ela procura gerar novos conhecimentos a partir dos conhecimentos atuais, mas o mundo é muito complexo e não dá para ser abarcado, e ali foi uma pretensão ilusória dos iluministas. Eu me considero um iluminista, né, mas reconheço as limitações do iluminismo, que a ciência não explica tudo. A ciência são verdades provisórias. Um novo conhecimento é gerado a cada momento, e a vida no universo é muito complexa. Imagino que nós vamos viver a vida inteira nesta busca incessante por explicações, e sempre vão surgir novas explicações. E aí a gente vê, por exemplo, que muitas pesquisas científicas, uma hora apresenta um resultado e no momento seguinte nega aquele resultado e traz um outro resultado. Por exemplo, com a alimentação, né? Durante um bom tempo, o ovo, o café, foi considerado pela ciência como alimentos nocivos, e depois eles foram resgatados. Isso é uma evidência da complexidade do mundo, da vida, do ser humano, que não dá para ser abarcado, explicado
pela ciência. Mas esse é o universo que a gente lida, né? E nós estamos no meio de tudo isso. Agora, é fascinante, é fantástico. Eu me sinto fascinado, extasiado, né? Me motiva, me sinto gratificado por a gente viver nessa época, né? Não temos explicações para tudo, vamos ter que lidar com as incertezas da vida.